Boa noite, bem-vindos a mais uma noite aqui na Associação Comercial, com a entrevista com os candidatos a prefeito das eleições 2020 em Mogi-mirim. Quero agradecer a todos que têm acompanhado esses dias de lives que a gente tem envolvido, né? A Associação Comercial sempre envolvida com os assuntos aqui de Mogi-mirim, tanto comercial como também que esse pleito que vai ser tão importante para a gente, cidadão, porque temos aí agora que reerguer de novo nossa economia, depois de tanta pancada que esse coronavírus deu na gente, a gente tem que escolher certinho tanto o nosso prefeito como os nossos vereadores também. As entrevistas elas vão abordar os temas de comércio, indústria, segurança, turismo e desenvolvimento. A live tem a duração de 1 hora. A escolha dos dias para as entrevistas foi feita por meio de sorteio. Vão ser 6 perguntas, 5 perguntas elaboradas pela diretoria aqui da Associação Comercial e uma pergunta que a população mandou via internet para que seja uma pergunta surpresa para o nosso candidato entrevistado de hoje. E hoje a gente tem aqui a honra de receber o candidato André Mazon. Eu vou dar aqui algumas especificações do André Mazon. Mojimiriano, tem 40 anos, é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Empresário e sócio de 2 empreendimentos, a Clínica Veterinária André Mazon e 4 empreendimentos imobiliários. Tá bom. É vereador de Mogi-mirim, casado com Joelma Franco, procuradora do município de Mogi-mirim, e pai de Maria Vitória, de 2 anos. Boa noite, André, é um prazer recebê-lo. Fique à vontade para dar uma boa noite aí aos telespectadores. Boa noite, parabéns, né, para você, Zé. Pessoal aqui da Associação Comercial, isso é muito bacana. Abriu espaço para todos os candidatos, forma democrática, as perguntas iguais. Parabéns. Nesse tempo de coronavírus, eu estava preocupado, né, porque sempre teve o debate. E aí eu falei, será que esse ano não vai ter nada, um espaço para a gente? E vocês, com maestria, aí, acharam uma forma de estar fazendo isso. Parabéns, obrigado, muito bom estar aqui. Tem algumas coisinhas a mais aí que a gente que não está aí, mas eu tenho algumas outras empresas, além das 2. Tem a A2M Locações, que é uma empresa imobiliária. Fui secretário de Cultura e Turismo aqui do município em 2013. Então, tenho um pouco dessa experiência. A gente vai falar de turismo um pouco. E eu tenho um pouco de experiência no turismo. Vai ser muito legal essa troca de experiências. E estou aqui ansioso. Vamos lá, vamos começar as perguntas aí. Não, vai ser bem tranquilo, André. Aqui acontece tudo bem natural. A gente tem as perguntas, como você disse, as perguntas são já abertas, justamente para que você e os seus assessores pudessem fazer com que a população conheça quais são suas propostas. Então, a primeira pergunta de hoje é sobre comércio. O comércio, de um modo geral, passa por uma das suas piores crises com a pandemia do coronavírus. Mesmo assim, o comerciante continua lutando para manter o seu comércio aberto. Como futuro administrador da cidade, qual será dessa cidade, o que a administração pretende fazer de efetivo para contribuir com o comércio local? Como que você vai ajudar o comércio a sair desse marasmo aí, pegar de novo a evolução? Vamos lá. A primeira coisa, acho que o grande desafio de qualquer prefeito que vier ganhar essa eleição, seja eu, seja qualquer outro, o ano que vem, é a economia, né? A geração de emprego e renda na cidade. Então, o foco, né, do nosso plano de governo para 2021 é exatamente esse: saúde e economia. Não podemos pensar só na saúde, nem só na economia. As duas têm que andar juntas, né? Não pode ficar só uma. Quando você atende um lado, você não atende o outro, não adianta nada. Você cuidou do controle da pandemia e as pessoas estão morrendo de fome, estão sem ter dinheiro para colocar comida nas suas casas, as famílias em dificuldade financeira. Então, a gente tem algumas propostas já para 2021. A primeira, nós criamos o projeto Emprego na Veia. O Emprego na Veia, ele trata, num primeiro momento,
de incentivo à construção civil. Então, o primeiro setor que vai ter um incentivo forte no nosso governo vai ser a construção civil. E por que escolhemos a construção civil? Primeiro, porque tem muita coisa parada, travada, muito projeto travado na nossa Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras da Prefeitura de Mojimirim. E segundo, porque o setor de construção civil é o que mais rápido consegue aquecer a economia. É o que faz o giro financeiro acontecer de uma forma mais rápida. Então, nesse sentido, a primeira coisa que nós vamos fazer é realmente um mutirão na Secretaria de Planejamento para aprovação de projetos que estejam parados lá. Sejam loteamentos, edifícios, realmente facilitar para o investidor que queira investir em Mojimirim iniciar o mais rápido possível os seus projetos. Uma outra coisa que está no programa Emprego na Veia são benefícios fiscais, realmente para a construção civil. É baratear a questão fiscal, né, os impostos sobre a construção civil. E a terceira coisa, e aí é uma coisa até que a gente pensa não só para 2021, mas para manter para futuro de Mojimirim, é baratear o habite, dar um jeito de baratear, né, o habite aqui na cidade de Mojimirim, que é mais de 2 vezes mais caro do que em Mogi Guaçu. Precisamos achar formas, né, de sentar com os envolvidos e dar um jeito de baratear isso. É realmente tornar Mojimirim atrativa para o investidor do ramo de construção civil. E você fomentando a construção civil, você vai fomentar todo o comércio. Né? Onde tem construção, tem o fornecimento de alimento, tem o giro financeiro nas empresas, né? Nas lojas de material de construção, tem aquele pessoal, bastante gente trabalhando que vai gastar, vai ter dinheiro para gastar no supermercado, para gastar nas lojas de roupa. Então, gira toda a economia da cidade em cima da construção civil. Um outro setor, esse que sofreu muito, né, durante a pandemia, é o setor de alimentação, né, principalmente bares e restaurantes, e o setor e também, né, o setor do comércio em geral, né, as lojas em geral. Esse a gente precisa estudar também formas do município ajudar, de alguma forma, né, a retomada econômica deles. Talvez com benefício fiscal, mas eu não sei. A gente precisa estudar um pouco mais a fundo essa área, porque é outra área que sofreu muito nesse momento e precisa de estímulo. Uma coisa que a gente tem um projeto bacana e que vai movimentar o comércio é o nosso projeto para a área de turismo. Nós estamos com foco no turismo de uma forma diferente da forma como foi tratado o turismo até hoje. Aliás, o turismo é uma área que sempre foi renegada aqui em Mojimirim. Para você ter uma ideia, Zé, o primeiro turismólogo da prefeitura foi contratado em 2013, através de concurso público, quando eu era secretário de turismo, de cultura e turismo. Até então, a Secretaria de Cultura e Turismo nunca tinha tido um turismólogo, um profissional da área. E nós trouxemos lá em 2013 e iniciamos ali o Caminhos da Baixa Mogiana, junto com o Sebrae, que era um projeto muito bacana, que infelizmente parou, né, depois da saída minha da secretaria, mas era um projeto muito legal, muito voltado ao turismo nessa região da Baixa Mogiana, uma integração das cidades, e infelizmente isso parou. Um outro exemplo que eu vou dar, que a gente fez quando eu fui secretário de turismo, e é uma vontade de fazer de novo, foi o Natal Iluminado, na praça, que foi fantástico para o comércio. Foi um ano que o comércio bateu recordes de venda, né, em 2013, Natal de 2013, porque toda a região vinha para Mojimirim, frequentar a praça de Mojimirim. E hoje, o que nasceu lá em 2013, aqui em Mojimirim, hoje é o Noelândia Itapira. O Noelândia Itapira começou em 2014 e todo aquele público que a gente criou aqui em Mojimirim em 2013, nós acabamos perdendo para o Noelândia, que hoje é o maior evento de Natal do interior de São Paulo. Por que a gente não tem isso em Mojimirim? Começou aqui. Você tocou num assunto bacana do Natal, a gente está se preparando agora para o Natal, agora, desse ano, daqui a 2 meses a gente tem, e a gente aqui da Associação Comercial, a gente sempre se empenha bastante, fazendo os enfeites, dando premiações, e a gente precisava mesmo de um abraço da Prefeitura nessa situação, né, de parceria para poder desenvolver um projeto um pouco mais ambicioso, porque como a gente tem uma localização privilegiada aqui, é muito fácil de gente de outras cidades virem para a nossa cidade e, consequentemente, gastar no nosso comércio. E a questão do turismo, Zé, tem uma coisa que você tem que pensar. O turista que sai de São Paulo,
muitos turistas que saem de São Paulo passam por Mojimirim e não param em Mojimirim. O pessoal que vai para Poços de Caldas, passou em Mogi. Andradas, Mogi. Jacutinga, Mogi. Passa por aqui. Entendeu? Não tem como ir para... E são cidades que vivem do turismo. Né? Você tem o Circuito das Malhas, a gente fala aí, Andradas com os vinhos, né? O Circuito das Malhas. Você tem Olambra aqui do lado, que vive do turismo aqui do lado, não passa em Mogi, mas chega aqui do lado, 20 quilômetros de Mogi, esse turista. Então, por que a gente não cria alguma coisa para esse cidadão, né? Essas pessoas do estado de São Paulo, que já têm o hábito de passar em Mojimirim, pararem em Mojimirim? A gente precisa criar atrativos em Mojimirim. Infelizmente, o pouco de atrativo que a gente tinha foi sucateado nesse governo. Que a gente tem um potencial muito grande de turismo histórico-pedagógico, né? O Horto, principalmente, e o Zoológico Municipal, além da nossa história, principalmente a Revolução de 32, que tem o bunker, tem um acervo fantástico no museu, e a gente não usa isso para segurar o turista aqui, histórico-pedagógico. A gente recebia em 2013, quando eu fui secretário, e isso a gente puxou com o Sebrae, 27 mil turistas de negócio por mês em Mojimirim. É muita gente. E a gente não tem uma feira de negócios que acontece em Mojimirim. Então precisa fazer esse tipo de evento e começar a fazer com que esse turista comece a parar também em Mojimirim. Bacana, André. Bacana, isso é bastante ideia. A gente vai dar uma interrompida, porque depois a gente vai falar especificamente do turismo, aí você complementa esse restante de ideias que você tem. Então, agora a gente vai passar para a segunda pergunta, que é sobre indústria. Qual é o projeto para novos postos de trabalho da indústria? Isso foi uma discussão que eu tive com alguns amigos empresários, porque a gente estava na discussão, será que é hora de fazer um parque industrial em Mojimirim? Porque quando a gente estava estudando alguma coisa para a indústria, surgiu essa ideia do parque industrial. Só que agora, pós-coronavírus, a indústria não tem dinheiro para investimento em novas fábricas. São poucas as indústrias hoje que têm capacidade de investimento. Então, mesmo que você tenha um parque industrial e dê terreno, essa indústria ela vai começar uma construção daqui 3, 4 anos. Ela não vai investir agora na cidade de Mojimirim, porque as indústrias estão descapitalizadas nesse momento. Essa é a grande verdade. Está todo mundo sentindo o efeito do coronavírus, os efeitos econômicos do coronavírus. E aí, nesse estudo, a gente percebeu o seguinte, nas discussões. A indústria que está se saindo bem nesse momento e a indústria que vai ter a retomada mais rápida é a indústria de tecnologia. Essa é a indústria que vai crescer rápido, né, nos próximos anos e é a que está com dinheiro de investimento. Então, por que não focarmos Mojimirim para essas indústrias? E por que... E é fácil para a gente atrair esse tipo de indústria. Por quê? Porque, graças ao investimento do Data Center do Itaú, Mojimirim hoje tem um dos melhores sistemas de transmissão de dados da América Latina. Está aqui em Mojimirim. Né? Esse eixo de Mojimirim até a Unicamp ali, a gente tem uma rede de dados fantástica. Tanto é que as indústrias já estão se concentrando nesse eixo de telecomunicações. Você tem o Data Center do Santander, você tem o CPQD em Campinas, você tem a Sky aqui em Jaguariúna, e você tem o Data Center do Itaú em Mojimirim. Então, é usar esse potencial que a gente já tem para realmente estimular, focado para a indústria de alta tecnologia, que ainda tem uma vantagem grande na indústria de alta tecnologia. Né? Além de ser a que vai ter dinheiro para investir, é uma indústria que tem geração de... É uma economia limpa, né? É uma economia que não afeta o meio ambiente e ainda paga bem. É o emprego do futuro. Porque quando a gente fala muito de indústria, ainda se vincula muito emprego à indústria. Só que a indústria está robotizada, principalmente a metalúrgica. Hoje, que antigamente todo mundo queria ter uma montadora, que vinha 3, 4 mil empregos na montadora. Hoje não, hoje a montadora é robô. Você tem 300 operadores de robótica ali, mais uns 5 ou 6 mecânicos, mas não sei, e acabou. Não tem mais que isso numa montadora hoje. Então, a tecnologia ela vai deixando de ter o emprego na indústria. Mas é lógico, é bom ter indústria, mesmo com a robótica, porque gera renda para o município, e essa renda vai ser investida no município, gerando oportunidade, receita para todo mundo. Não estou falando que eu não quero o resto da indústria,
Mas o foco, quando a gente pensa em emprego e renda para o cidadão, eu acho que tem que ser o emprego do futuro, né? E aí a gente fala de mais um outro emprego, que é a economia, setor da economia criativa. Mas aí não tem a ver tanto com a indústria, né? Embora algumas partes da economia criativa tenham indústria no meio, como a moda, por exemplo, que é um setor da economia criativa, mas é o emprego do futuro. O emprego do futuro está nesses ramos, né? E é um emprego que remunera bem, e remunerando bem vai gastar melhor no comércio da cidade, e aí vai gerar mais emprego também no comércio, e aí vai girando a máquina, né, Zé? O comércio, de um modo geral, ele emprega bastante também, né? O comércio, prestadores de serviço. Então, um pouquinho antes aqui a gente estava conversando, e trazer indústrias é importante. Escolher os segmentos bacanas também, mas ajudar quem já está aqui a se levantar de novo e conseguir se reerguer, dando novos empregos, às vezes ampliando a sua fábrica, né, melhorando o seu processo. Porque as indústrias que já estão aqui também, né, tem que ter uma valorização para poder que já estão aqui, então vamos. Você acha isso também? Sim, sem dúvida nenhuma. Na verdade, nesse período que a gente vive, pessoal, de pós-coronavírus, dificuldade econômica, a gente está falando de atração de novos empregos, mas tão difícil como criar novos empregos é manter os empregos atuais também, né? As empresas estão em dificuldade, não está fácil manter. Eu sou empresário, nós chegamos a demitir no nosso negócio 52% dos nossos funcionários. E hoje nós estamos recontratando, hoje já está, né, com 40%, se você comparar com o mesmo mês do ano passado, mas ainda tem uma defasagem, que a gente começou a recontratar, graças a Deus, funcionários ali. Mas tem essa dificuldade também, manter empregos, não está fácil. Então a gente tem que cuidar de quem está instalado. A gente está falando muito aqui de atração, mas a gente tem que ter a sensibilidade de entender que quem está instalado na cidade também está em dificuldade, também está precisando de ajuda, e a prefeitura tem que ajudar. Uma coisa que eu não falei do comércio, e também vale para a indústria, é que eu quero dar uma anistia para todas as multas aplicadas pelo coronavírus. Então, todas as empresas que sofreram nessas multas em relação ao coronavírus ao longo de 2020 agora, terão anistia em 2021. Eu acho que elas já estão muito penalizadas economicamente, já pelo coronavírus, já que afetou demais, para ter mais uma penalização ainda aplicada pela prefeitura. Então, isso é um projeto que eu esqueci de falar na hora que você perguntou do comércio, porque vale para o comércio também. Tem que fazer isso. Realmente, só da gente estar sobrevivendo ao coronavírus, quem conseguiu se manter, né, já está uma dificuldade, e ainda você vai ser penalizado ainda em cima de tudo isso. Realmente, além da parte econômica, que logicamente afeta qualquer loja, você tirar uma multa aí, sei lá, do valor R$1.000, R$1.500 ou R$600 que seja, é uma penalidade acima do que já está sendo penalizado, né, de um modo geral. Mas muito boas ideias que você teve aí, considerações legais. Eu já vou passar agora para a terceira pergunta. Nossa terceira pergunta é um tema muito importante para a nossa cidade, que é a segurança. A cidade de Mojimirim já teve um sistema de monitoramento na região central e foi desativado. Como prefeito, esse projeto será retomado para dar maior segurança ao comércio? Sim. Esse sistema de monitoramento, inclusive, foi uma conquista na época, né, do nosso partido, PTB, que veio através do nosso deputado Nelson Marcheselli, né, nosso ex-deputado Nelson Marcheselli, que foi um prejuízo grande para Mojimirim ter perdido a eleição, que ajudava muito a nossa cidade. E eu até hoje não entendo o porquê desinstalaram o sistema. Por que esse sistema não está mais ativo? Aliás, eu até gostaria de saber onde estão os equipamentos que estavam instalados na praça, né, aqui em Mojimirim. A gente tem no nosso projeto de segurança, aliás, um projeto bastante amplo, teve uma atenção muito especial no nosso plano de governo, até o nosso vice-prefeito, né, está aí, nosso candidato a vice, subtenente Giovanni, especialista nessa área, ajudou muito a montá-lo. A primeira coisa que nós queremos fazer é realmente terminar o Detecta, que é um projeto... Detecta, né? Falei certo, não falei errado. O Detecta é um processo
é um projeto, né, que controla todas as entradas e saídas de Mojimirim. Então a câmera está ali na entrada e saída de Mojimirim e ela automaticamente, ela passou o carro, ela já vai na placa, puxa a placa e já vê se aquele carro tem alguma pendência com a justiça, né? Se ele é roubado ou se o proprietário tem algum problema. E aí, quando você vê que aquele carro é um carro suspeito, a polícia já faz a abordagem na hora. O que acontece em Mojimirim é que a gente tem o detecta em algumas entradas e em algumas não. Na verdade, na maioria ainda não tem o sistema. E o bandido sabe onde tem e onde não tem. Então, o bandido, quando ele rouba um carro, ele não vai sair, né, ali por onde está o detecta. Ele vai entrar ali no IP, por exemplo, e sair pelo IP, que é uma das áreas que não tem o detecta. Dando um exemplo do IP, mas são várias outras que não tem. Além do detecta, o Olhos de Águia, né, que é o projeto efetivo que a gente tinha no centro da cidade, né, das câmeras de monitoramento. Precisamos voltar a ter o Olhos de Águia aqui em Mojimirim, e é uma coisa que nós já tínhamos e vamos instalar novamente. Mais do que isso, tem um projeto para a área rural. A gente aqui não está falando muito de área rural, mas é importantíssimo, porque Mojimirim tem mais de 300 quilômetros de estrada rural, e para você ter uma ronda efetiva com viaturas tradicionais na área rural, você pode botar 10, que vai ser uma a cada 30 quilômetros. Ainda assim, o bandido vai ter 30 quilômetros de vantagem, vamos dizer assim, né? Se é a hora que ele fizer alguma coisa na área rural. Então a gente foi procurar o que há de mais moderno e descobrimos algumas cidades. Praia Grande, aqui no estado de São Paulo, faz esse projeto, algumas no sul, que é um sistema de drone. É uma viatura, na verdade, preparada para a área rural, que é uma caminhonete, e essa caminhonete vem com um drone militar junto dela. Então, quando tem uma ocorrência na área militar, a ocorrência foi a 7 quilômetros para frente, por exemplo. O drone já sai e vai na frente. Então, o drone já vai e procura, né, o bandido lá na frente, enquanto a caminhonete está no caminho. A hora que o drone localiza o bandido, ele fixa no bandido e ele vai acompanhando automaticamente o bandido enquanto a caminhonete está chegando. E aí você prepara o cerco, né? A polícia prepara o cerco e consegue abordar esse bandido e pegar o bandido na área rural. E o drone, ele tem algumas tecnologias muito bacanas para a área rural. A principal, que é a visão térmica. Porque o que acontece muito na área rural, além de ter 300 quilômetros de estrada, o que o bandido faz? A hora que a polícia está chegando perto, ele corre para o meio, né, da plantação. Ele corre no meio de uma plantação. Como é que você acha alguém no meio da plantação? Ou no meio do mato? Né, tem até a expressão, né, vazou na braquiária, que a gente usava na nossa época. Então, o cara vazou na braquiária, você acha como ele? Não acha. E aí, com o drone, não. Com o drone, ele vai por cima, tem a visão aérea, e além da visão aérea, ele tem a visão térmica. Então, mesmo que o cara se esconda dentro do mato, você localiza o bandido. E não só o bandido. O cara que roubou um trator, normalmente quem rouba trator esconde o trator 2 ou 3 dias em algum lugar, meio de mato também, para ver se tem rastreador, alguma coisa, e depois ele vai lá e busca o trator. Se você conseguir chegar rápido até o trator, você localiza pela temperatura do motor. Porque no roubo do trator tem que ligar o motor. E aí o motor esquenta. E isso vai demorar 2, 3 horas para esfriar. Então o drone também consegue localizar esse trator no meio do mato. Então é uma tecnologia muito boa. E o que acontece quando os bandidos da região ficam sabendo que Mojimirim tem um sistema de drone na área rural, que o Mojimirim tem o Olhos de Águia no centro, que o Mojimirim tem o sistema detecta, o próprio bandido não vem para Mojimirim. A gente já tem problema demais com os nossos bandidos, vamos dizer assim, né? Então, pelo menos, vamos se livrar dos de fora, né? Eu tive a oportunidade de ver funcionando na Praia Grande esse sistema de monitoramento de drone na praia, na orla. Eu vi o carro da polícia lá na rua e o drone fiscalizando a orla inteira, assim, ó, num voo. E realmente é muito interessante e é discreto, né? Tipo assim, você faz a segurança preventiva, que eu acho que devia ter uma ronda normalmente que faz. Porque, assim, legalmente, eu não sei, legalmente é possível que você soltar um drone assim e ele ficar vigiando, por exemplo, um determinado local sem ter tido ocorrência? Será que é permitido? Sim, inclusive eventos, né? O drone é muito bom em eventos. Você deu o exemplo de Praia Grande da praia, é exatamente isso, é um evento a praia em Praia Grande, porque o turista invadiu e tá cheio ali de gente. Então o drone ele vai monitorando por cima
E se você tiver um caso ali, um arrastão, alguma coisa do gênero, você filma, você localiza, você identifica quem é o bandido no meio da muvuca. Dá para usar, com certeza, não só dá para usar, como deve-se usar ele para monitoramento mesmo, sem problema. O que eu quero falar também, quando a gente fala da tecnologia do drone, não estou falando que não vai ter a ronda. Vai continuar tendo ronda, mas em vez de eu aumentar o número de viaturas, botar 10 viaturas para fazer a ronda rural, eu vou manter 2 ou 3 viaturas, como é hoje, só que viaturas equipadas com uma tecnologia de ponta, que vão fazer o papel de 3 ou 4. Entendeu? Isso é mais barato para o município, porque cada viatura são 2 guardas municipais. Então, em vez de eu manter uma gasolina de uma viatura, manutenção, 2 guardas dentro, eu vou manter um equipamento, né, que faz fazer o papel de 4, 5 viaturas, com 3, na verdade são 3 para operar, tá? Vai continuar os 2 guardas e o operador do drone. Mas com 3 pessoas eu vou fazer o papel de 4 viaturas, ou seja, de 8 pessoas, mais a gasolina, mais tudo. Então é mais barato para o município. Você aumenta a sensação de segurança sem gastar muito mais para isso. Sobre o que tinha instalado no centro, quando se parou de funcionar, a gente foi indagar qual que era, por que parado de funcionar, e uma das justificativas foi que depois de um ano instalado, a tecnologia mudou. O equipamento que venderam, que instalaram, ele estava saindo do uso natural e já estava se incorporando uma nova tecnologia para poder fazer o monitoramento. Isso foi uma das situações que se disseram. Eu vou usar uma frase para falar o que eu penso sobre isso. Antes feito que mal feito. Se você tem uma coisa que está fazendo o papel de segurança, mas está fazendo de uma forma pior do que poderia, mas está fazendo, é melhor você ter ela do que você não ter nenhuma. Então eu manteria, mesmo se tivesse tecnologia defasada. Antes feito do que mal feito. Então, numa situação dessa, a gente vai ter um monitoramento. Quem vai operar o monitoramento e quem que vai fazer a manutenção, talvez seja uma empresa terceirizada que vai instalar as câmeras e fazer a manutenção dela para ser operada pelos guardas municipais ou funcionários públicos, é isso? Não, na verdade, aquela era da prefeitura, né? Quem operava eram os guardas municipais. Eu até tive uma vez lá na sala, eu tive 2 vezes acompanhando, uma na sala e uma quando teve o aniversário da cidade, que foi instalado o Espaço Cidadão, e eu era secretário de Cultura, e a gente deu uma olhada, né, no departamento. Foi as 2 vezes que eu tive acesso ao sistema, mas sempre foi operado pela Guarda Municipal de Mojimirim. Tinha gente treinada para isso na Guarda na época, e tem que voltar a ter. Na verdade, tem que voltar a ter. E até o Olhos de Águia, eu acho que a gente fala muito do centro da cidade, mas a gente tem um projeto de segurança que pode ser vinculado ao Olhos de Águia também. A gente quer distribuir 4 bases de GCM na cidade. Bases fixas, não bases móveis. Uma na Praça Catarino Marangoni, para atender toda a Zona Norte. Uma em Martim Francisco, para atender aquela região que é totalmente desamparada, fica longe de todo mundo. Uma para atender a Zona Leste, na Praça Chico Mendes. E uma no Zerão, para o centro da cidade. O que leva a uma sensação de segurança melhor para todo o entorno da base. Porque não vai ser só a base, cada base vai ter uma viatura. E aí, então, quando você tiver uma ocorrência e ligar na Guarda Municipal, você vai ter uma viatura sempre perto da sua casa, porque vai estar na base, para fazer o atendimento seu. E por que a gente escolheu essas 4 praças? Porque além de eu levar a sensação de segurança para o bairro, né, através de ter a base com o carro ali, a gente quer recuperar as praças para as famílias. A ideia de colocar nas praças, porque essas praças hoje, pelo menos 3 delas, infelizmente, viraram um ponto de tráfico de drogas e uso de drogas. E a ideia de ter a base ali é para tentar realmente tirar o mal da praça, para que as famílias possam voltar a frequentar a praça ao longo do dia. As crianças jogar bola nas quadras, os idosos ir na academia ao ar livre, e também levar atividades da prefeitura para essas 4 praças. A Secretaria de Cultura, a gente vai ter um projeto de fazer um evento todo final de semana da Secretaria de Cultura, eventos pequenos, né? Um cinema na praça, bailando na praça. Isso eu já fiz quando fui secretário de Cultura, inclusive, viu? Voltar a fazer o que eu já fiz. E fazer esses eventos nessas praças.
A partir do momento que nós retomamos a praça para as famílias, começamos a levar os eventos para as praças, com certeza todo o comércio no entorno da praça também será, né, beneficiado. E hoje você tem um problema sério. Por exemplo, as motos. O pessoal fica ali usando droga na praça e o pessoal das motos tacando terror em volta da praça, né? Então, quem vai querer instalar um estabelecimento comercial num lugar desse? Quem é o cliente que vai querer ir comprar num lugar desse? Então, quando a gente colocar essas bases nessas 4 praças, automaticamente, a gente não só está beneficiando as famílias mojimirenses que voltam a frequentar a praça, mas também todo o comércio em torno da praça, que vai ter uma sensação de segurança melhor e que também vai ter mais clientela, porque uma vez que voltou a ter frequência de famílias na praça, também eles vão estar gastando no entorno, né? Realmente a gente tem que olhar também, lógico, todo o desenvolvimento da cidade e tem novos corredores de comércio, né? Tem novos polos onde você pode, nem a Avenida 22 de Outubro, que se tornou também cheia de comércio, lá em cima na Vila Dias, na Santa Cruz, no Tucura, a gente tem muito comércio. Então, a gente acha também que tudo isso que você está falando é muito importante mesmo, do lance de fazer uma vigilância mais espalhada pela cidade para privilegiar vários setores da nossa cidade, para que a população habite. Quando a população de bem habita, quem não é de bem não habita, né? Então, o desenvolvimento, não só no centro, a gente perguntou aqui sobre colocar-se no centro a base de novo de monitoramento, mas para a cidade toda é necessária, né? Novos corredores de comércio, né? E aí a ideia que eu tive aqui em relação aos olhos de água, porque eu acabei começando a contar o projeto das bases e acabei esquecendo de concluir que a gente vinha falando dos olhos de águia. A gente pode vincular a essas bases fixas olhos de águia em outras praças próximas. Por exemplo, eu vou colocar a base na Catarina Marangona, eu posso botar um olho de águia no Complexo do Tucurão. Entendeu? E aí a base a base da Catarina Marangona acompanha a câmera, né, dos olhos de águia do Tucurão e fica fácil uma abordagem, porque a viatura está ali, está próxima. É uma ideia que eu acabei de ter, na verdade, vou ser sincero, nasceu da nossa conversa agora, mas dá para integrar os dois sistemas, né, os olhos de águia, porque o que eu tenho ouvido muito quando eu conto desse projeto nos bairros é o seguinte: mas e a minha praça? Pô, e aqui no Flamboyant? Aqui também os traficantes dominaram, como é que a gente vai fazer? Só que não tem recurso na prefeitura para botar uma base fixa da Guarda Municipal em cada praça da cidade. Não tem como fazer isso. E você acabou de dar uma saída que eu não tinha pensado ainda. E a questão dos eixos de desenvolvimento, você citou da 22 de outubro, mas hoje a Praça Chico Mendes mesmo é uma que tem um potencial. Aquela região da Zona Leste ali está virando outra cidade. Tem toda uma estrutura comercial lá, fenomenal. E uma outra região que está começando a acontecer isso, e vai acontecer, sem dúvida nenhuma, é ali na Maria Beatriz, ali, né? Que é uma região também que está ganhando muito empreendimento habitacional novo, né? Muita gente nova se mudando para lá, e que já está com o comércio sendo bastante aquecido. Então, precisa organizar isso e levar. E realmente, essa descentralização do comércio, a gente pensar na segurança é muito bacana. Isso, a gente analisar o desenvolvimento por regiões, para que a gente possa fazer com que a pessoa se desloque menos, né? Ela vai trabalhar mais perto da casa dela, vai ficar com mais segurança também, e a cidade se desenvolve por um todo. E o plano diretor da cidade, que deve ser revisto agora no ano que vem, é muito importante para que a gente já faça um planejamento para médio e longo prazo. As ideias agora que a gente está tendo e outras ideias que são debatidas também, para que o desenvolvimento chegue com segurança para todas as áreas da nossa cidade. Só lembrei de uma outra coisa da segurança, a gente está falando de segurança e tem a ver com cidade toda também, desculpa cortar você. Imagina. Mas uma coisa que também está no plano de segurança nossa é aumentar o efetivo em 80 homens. Hoje são um pouco mais de 120 homens, né, na GCM, e a gente quer aumentar em 80 homens. Deixando claro que não é só GCM que a gente pretende aumentar. Esses 80 homens estão entre GCM, bombeiros e vigias. Tá? Mas a maioria deles vai para a GCM. Aumentar o efetivo porque a gente tem uma GCM muito bem equipada. Ela é bem equipada. Nossa GCM tem que tirar o chapéu. Realmente ela tem viaturas, ela tem armamentos, ela tem equipamento. Mas falta
material humano, falta homens. Precisa de mais, não que os homens que estão lá são mal treinados, não, são bem treinados também. Mas é que falta realmente efetivo, falta homem, né? E a gente quer aumentar esse efetivo. Eu tinha esquecido de falar isso. E aumentando o efetivo, a gente vai ter uma segurança melhor em toda a cidade. Né? É isso realmente... que eu precisava falar, que tem a ver com a resposta. Não, correto. A gente realmente tem uma guarda municipal muito efetiva. Ela pelo tanto de ocorrências que tem na cidade e equipamento e pessoal que ela tem, ela faz um trabalho muito bom. Mas realmente a gente tem uma defasagem de pessoas, tanto na Guarda Municipal, que ela faz um bom trabalho, mas poderia ser melhor se tivesse mais pessoas para trabalhar, mas da Polícia Militar também, né? Polícia Militar, a gente vê que o efetivo tem vindo diminuindo nos últimos anos aí, e para nós, assim, não é só no centro, mas qualquer região, mas no centro, quando a gente tem lá um policial, a gente não vê mais policial a pé, a gente só vê dentro da viatura. Então, uma ronda que fosse feita periodicamente no centro, abordando algumas pessoas suspeitas, e também passando a sensação de segurança, porque o cliente, se ele olha lá na praça, ele vê um carro parado da polícia e um policial andando, por exemplo, ali na Conde de Parnaíba, lá embaixo, andando, conversando com os comerciantes, a sensação de segurança aumenta. E os meliantes, eles se evadem, né? Porque quando vê, tem ali sempre uma ronda, e o policial, ele é treinado, ele consegue olhar o meliante e já falar, aquele ali está mal intencionado. Vamos dar uma chegadinha nele, pedir um documento, para ver se está tudo ok, só para ele perceber que a gente viu que ele está mal intencionado. Você tem mais alguma consideração sobre segurança? Podemos avançar para a nossa pergunta? Não podemos avançar. Próxima pergunta é sobre turismo. O turismo é um dos atrativos mais eficientes para gerar receita em todo o mundo. O que pretende fazer para fomentar o turismo em Mogi-mirim? A gente já falou bastante de turismo, né? Vou falar mais um pouquinho aqui. Então, a primeira coisa é realmente ter um plano municipal de turismo efetivo. Eu vou tirar a secretaria... Hoje o turismo é vinculado à pasta da cultura, Secretaria de Cultura e Turismo. Eu vou tirar o turismo de dentro da pasta da cultura e colocar na pasta de negócios, né? Porque turismo tem que ser tratado como um negócio. Porque o turismo cultural existe, é maravilhoso, bonito. Mas hoje, em Mogi-mirim, o maior número de turistas que nós temos em Mogi-mirim é turismo de negócios, que não tem nada a ver com a pasta da cultura. E ainda, o nosso potencial turístico em Mogi-mirim é vinculado muito mais ao turismo histórico-pedagógico do que ao turismo de lazer, né, que é muito mais, que tem mais a ver com o turismo. Ou até o turismo gastronômico, que a gente tem um polo gastronômico reconhecido em toda a região, né? Todo mundo vem comer em Mogi-mirim. Então, a gente tem que tratar isso como negócio. Tem que mudar a visão do turismo de Mogi-mirim, de festa e evento, para ter realmente um plano para valorizar e fortalecer esses turismos que aqui existem. Entendeu? Turismo de negócio, turismo gastronômico e fortalecer, passar a ter o turismo histórico-pedagógico, através de um trabalho forte no Horto e no Zoológico Municipal. Além do que, nós pretendemos reabrir o Museu Municipal, né, o Museu Histórico aqui de Mogi-mirim, lá no Centro Cultural, e ainda abrir o bunker da Revolução de 32 para visitação. O meu sonho mesmo, ali onde é o bunker, era montar um museu ali, um museu da Revolução. A gente tem um acervo muito legal, né, da Revolução de 32 no nosso museu. Aliás, 2 acervos maravilhosos que nós temos. Da Revolução de 32 tem muita coisa e também católico, né? Muita coisa católica. Como a gente foi por muito tempo, né? A região inteira era Mogi-mirim, né? Que era fazia fronteira Jundiaí e Ribeirão Preto. A gente tem aqui em Mogi-mirim muita coisa daquela época, que era... Para vocês terem uma ideia, pouca gente sabe. A gente tem no museu um quadro de Dom Pedro II, que quando foi proclamada a República, né, quando caiu a monarquia, aqueles que estavam lutando contra a monarquia invadiram a nossa Câmara Municipal e depredaram o quadro. E esse quadro foi restaurado e está lá. Um quadro histórico, uma história bonita, e pouca gente sabe que tem. Uma outra coisa que Mogi-mirim pouca gente sabe que tem, é que aqui aconteceu o maior evento de batalha aérea em situação de guerra, né, da história da América Latina. Você sabia disso?
Não sabia. Pouca gente sabe. Revolução de 32, né, quando as tropas invadiram Mojimirim, que estavam invadindo São Paulo, usaram o Aeroclube como base. As tropas paulistas fizeram um bombardeio surpresa e abateram 7 aeronaves no chão. Não foi... A gente fala conflito aéreo, não foi no ar, né? Eles bombardearam o Aeroclube e abateram 7 aeronaves aqui. Uma história maravilhosa, um potencial turístico fantástico, e não tem um monumento na cidade. Não tem a própria população não conhece a história. Então essa é uma coisa que eu quero trabalhar. Nós precisamos usar esse aspecto histórico forte que Mojimirim tem para fazer um trabalho, né, para atrair turistas, né? O turismo histórico-pedagógico mesmo. Então, zoológico, museu de 32, né, museu histórico de 32, até um museu religioso, por que não, católico, e um trabalho no zoológico municipal tem que ser feito, né, para essa atração de turista. O zoológico é uma atração bem bacana. Eu lembro de muito tempo atrás, antes dele passar por essa reforma agora, de ter ido visitar o zoológico e já achar bacana. E não era assim muitas atrações dentro do zoológico. Mas para a criança, para o jovem, é bem bacana. Para o idoso também é bem bacana. E é uma coisa que a gente não tem visto divulgação disso daí, do turismo dentro do nosso zoológico. Abre uma vez por semana só e daquele jeito, né? Eu lembro quando eu era moleque, criança, meu pai me levou 2 vezes ao zoológico de Americana. Por que não pode ser o zoológico de Mojimirim a referência da região para que os pais da região tragam suas crianças ao zoológico de Mojimirim? Porque uma vez que eu ia para Americana com meu pai, eu almoçava no restaurante de Americana. Nós, a família, almoçava, gastava dinheiro em Americana. Ia na loja em Americana, ia tomar um chopp em Americana e depois voltava. Então, quando você atrai esse turista para o zoológico, daqui você movimentou a economia da cidade, porque ele não vai só no zoológico, ele vai fazer outras coisas também, né? Que vai acabar fortalecendo, todo mundo sai ganhando. Essa é a grande verdade. Uma outra coisa que eu não falei, que tem a ver com turismo, realmente um sonho meu desde quando eu fui secretário. Eu iniciei esse trabalho como secretário de Cultura, que é resgatar a FAIBAN, a Feira Agroindustrial da Baixa Mogiana, que era um evento maravilhoso, que não só, né, ajudava o setor, a agroindústria da região, porque era uma feira agroindustrial propriamente dito, então era uma feira de negócios, mas também fomentava o turismo, porque tinha os shows. Eu lembro com um carinho fantástico quando a Simoni veio aqui. Eu lembro com muito carinho, eu me perdi intencionalmente, né, para tentar subir no palco lá para ver se achava, mas não deu certo. Meu irmão conseguiu, eu não. Meu irmão subiu no palco junto com a Simoni e comigo não deu certo. Eu acabei ficando para trás na ideia. Só ele conseguiu, foi o Lercinho na época. Mas histórias, é uma coisa boa. E que não só traz o lazer para a população da festa, mas também traz toda a turistaiada da região para Mojimirim. Então a FAIBAN tem que voltar a acontecer. Uma outra coisa que eu fiz como secretário de Cultura é que eu fiz todas as datas comemorativas foram comemoradas aquele ano. Eu fiz não só as datas comemorativas, mas também fiz a virada cultural. Eu trouxe a virada cultural do estado para Mojimirim. Aconteceram 2 anos a virada aqui e vem gente da região inteira. Teve show do Barão Vermelho e do Marcelo D2. Então vem gente da região inteira para ver esses artistas. Mas além disso, eu fiz o Carnaval, eu fiz o 1º de Maio, eu fiz o 7 de Setembro, eu fiz o 22 de Outubro. Eu já citei, né, o Natal Iluminado, no final do ano, no Natal. Então, só que de cabeça foram 6 eventos. 6 eventos que atraíram pessoas de fora para a cidade. 6 eventos que movimentaram o setor de turismo da cidade. E esse setor precisa ser estimulado, precisa ser urgentemente feito. A gente tem tudo para fazer isso acontecer. A nossa localização é estratégica. A gente está num meio assim que todo mundo passa por aqui. Temos que ter outdoor na estrada falando: visite Mojimirim, conheça o nosso zoológico, conheça o nosso horto, conheça o nosso museu. A gente tem que ter isso. O André, é muito bacana, e várias pessoas já me falaram dessa FAIBAN, que era bem bacana. Imagina se tivesse desde aquela época vindo acontecendo até agora,
Você imagina como que não seria muito legal aqui uma feira dessa aí, que ia ter o quê? 40 anos de feira. E aqui a gente precisa também de uma arena multiuso aqui, que a gente pudesse fazer shows, fazer eventos como isso daí, numa localização bacana aqui dentro da nossa cidade, ou nos arredores da cidade, para atrair realmente, como a gente sabe também, né? A localização é fantástica, no raio de 30 quilômetros, tem muita gente que pode vir para cá e é rapidinho, né? Inclusive, você estava falando, hoje ainda a gente teve reunião do Contur, eu faço parte também do Contur, e a gente estava falando justamente dessa situação assim, de fomentar o comércio aqui em Mojimirim de uma forma um pouco mais intensa, mas valorizando as raízes da nossa cidade. A Baixa Mogiana, a história cultural, da gente, o bunker, a gente falou que inclusive está para ser restaurado agora. Tem uma coisa que eu esqueci de falar também, o trem, né? Eu acho que tinha que ter uma locomotiva em Mojimirim, tinha que ter. Porque a Companhia Mogiana é daqui. E nós temos em Jaguariúna, temos em Campinas, temos em vários lugares, e aonde é a sede da Companhia Mogiana não tem. Mas é uma coisa também que a gente não pode esquecer. Só que eu lembrei agora e quis falar. Não, André, você sabe que isso é legal de a gente estar conversando assim, porque para poder acontecer alguma coisa diferente tem que ter um pouco de arrojo, né? Então, prefeito, talvez você eleito, você, vamos trazer uma locomotiva aqui, vamos, quanto custa? A gente vai se virar, a gente vai conseguir, a gente vai pedir para alguém, a gente vai fazer patrocínio, a gente vai ter aqui uma locomotiva bacana, porque assim, a história de Mojimirim é rodeada sobre isso daí também, e outras histórias que você citou, tanto do bombardeio e tal, tudo. Então, como a gente vai fazer uma propaganda de um modo geral, podemos ter atrativo turístico aqui o ano inteiro. Na verdade, depois aqui é entrada para o Circuito das Águas e saída também, né? Corrida 9 de julho, que eu acabei esquecendo de falar, super tradicional, assim como a Valentino Balestro. Hoje a gente tem um potencial, agora pensando no turismo esportivo, né, que eu acabei esquecendo de falar também. Mas tem que voltar a ter esses grandes eventos esportivos aqui. Ciclismo, olha o que tem de ciclista em Mojimirim. Tem muito. A gente tem que ter uma política para ciclista em Mojimirim. Não só com eventos, mas também com ciclovias, né? Para que Mojimirim seja uma cidade amiga do ciclista e que atraia também ciclistas da região inteira para cá, vire referência. Está muito em alta o ciclismo rural, né? Que as pessoas pegam as mountain bikes e saem por aí. E tem muitos amigos que andam e eles dizem que tem muitas trilhas aqui em Mojimirim, muito boas, que como a nossa localização é boa, você entra para o meio do mato, chega em Itapira. Sai para o meio do mato, vai lá no Olambra. Então, fomentar que isso aconteça, provas e passeios para a família, dentro de trilhas organizadas, sinalizadas e tal, tudo, realmente é uma boa pedida. Vamos lá, acho que turismo, eu me lembre agora... Vamos gastar toda hora nossa aqui só no turismo, mas está muito bom. Então, vamos passar... Mas assim, é um setor que nós precisamos trabalhar, porque é um setor que movimenta muito a economia. E não só movimenta a economia, mas também dá uma opção para a população de lazer. Diminui os casos de ansiedade, de depressão, até para a saúde, né, da população da cidade, são bons quando a gente fala nesse tipo de evento. Entendeu? Quando a pessoa tem a opção de lazer, uma opção diferenciada, você reduz muitos casos aí, como depressão, que eu falei agora, ansiedade, muitas outras coisas. Então é um setor que a gente vai ter uma atenção muito especial, pode ter certeza. E traz para a população também o orgulho, né? Fala, tanta história aqui em Mojimirim, a gente não sabia, entendeu? Então é uma pessoa civismo, né, daqui da nossa cidade. Bom, agora então vamos passar para a quinta pergunta de hoje, que é sobre desenvolvimento. Em seu governo, quais são as ações mais latentes para garantir o desenvolvimento dos jovens de Mojimirim? Quais as atitudes irão ser tomadas? Primeiro, esse é um problema muito sério que tem em Mojimirim, que é o ensino profissionalizante. Existe muita dificuldade de mão de obra aqui na cidade. Tive com um empresário essa semana, melhor não citar o nome, que não sei se ele... autorizaria, né, por questões políticas, mas é um grande empresário de Mojimirim, hoje um dos 5 maiores arrecadadores da cidade, a empresa dele, e ele estava comentando sobre isso, que eu perguntei para ele, vem cá, quantos por cento da sua mão de obra é mojimiriano? Ele falou, André, difícil. Aí ele comentou que para ele preencher 10 vagas recentemente, ele entrevistou quase 150 pessoas.
Ele analisou quase 100. Então, assim, você imagina a dificuldade. E por que isso? Por falta de, né, mão de obra qualificada. E falta de mão de obra qualificada é falta de ensino técnico profissionalizante. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer com certa urgência é lutar, junto ao governo do Estado, por um aumento do número de vagas na ETEC e FATEC. E, nesse sentido, eu já sei que o governo tem a vontade de ampliar, no Estado de São Paulo, o número de vagas nas ETECs e FATECs. E tanto a nossa ETEC quanto a nossa FATEC, ela está sobrecarregada. Na verdade, não é que ela está sobrecarregada, ela está no limite da capacidade física. Então, uma coisa que eu pretendo fazer, já no primeiro ano de governo, se possível, é ampliar esses 2 prédios. É investir nesses 2 prédios para aumentar o número de salas. Por quê? Para poder pleitear junto ao governo do Estado um aumento, tanto na FATEC como na ETEC. Um aumento do número de cursos nesses 2 ambientes. Mas mais do que isso, além da gente falar em ensino técnico, né? A gente está falando do 2º grau técnico, no caso da ETEC, e da faculdade, né, o ensino profissionalizante no sentido de faculdade, que é a FATEC, nós também temos que pensar no cidadão que já é formado, que já fez o 2º grau, e que não pretende fazer uma faculdade, nos cursos rápidos, né? Então, precisamos voltar a ter uma política na municipal, né, de cursos profissionalizantes. Seja assim, curso de costura de 2 meses, né, na área de costura, para empresas de confecção. Cursos que a gente vai analisar junto ao empresariado, lógico, qual é a demanda. O que você está precisando? Onde você está sentindo mais falta? O empresariado, olha, estou sentindo falta de encontrar costureira. Ou estou sentindo na metalurgia, que é um problema sério. Muita mão de obra do Iguaçu trabalha em Mojimirim. Muita gente do Iguaçu trabalha no setor de metalurgia em Mojimirim, porque lá tem muita mão de obra qualificada, pela tradição de anos que a cidade tem nesse setor. E aí a gente acaba perdendo emprego, que é de Mojimirim, para o cidadão de fora. Então a gente precisa trabalhar nisso, preparar melhor a mão de obra mojimiriana, para que esse problema que me foi relatado essa semana por um empresário deixe de existir. Facilitar o mojimiriano a obter o primeiro emprego, né? Então, em cima disso daí, a gente tem preparado aqui informações por uma pesquisa que a Unesp está fazendo para a gente. Em janeiro, fevereiro, a gente deve ter uma pesquisa de qual tipo de mão de obra que a gente tem aqui já latente. Se a gente não tem indústrias, talvez seja o caso de buscar alguma indústria. A gente tem muita gente que quer trabalhar nesse setor. Eles estão sonhando e não tem um emprego. Talvez a gente possa buscar isso. Ou talvez a gente vai falar assim, nesse setor não tem emprego, não é futuro. A gente vai treinar vocês para fazer uma outra situação. Então, é muito bacana. Esse lance que você falou de investimento na ETEC e na FATEC, é muito bacana, que realmente o primeiro emprego está sendo bem complicado para a pessoa conseguir começar a auxiliar na sua casa, no canho, né? Dignidade, né? O primeiro emprego também. Hoje eu recebi uma menina trazendo um currículo na minha loja, falando muito bem, querendo ter o primeiro emprego dela, sonhando com uma profissão um pouquinho mais além, né? Que todo mundo tem que sonhar, mas um primeiro emprego para começar a galgar os degraus para poder ter uma profissão digna no futuro é o começo. Então, preparação dos jovens via cursos técnicos e talvez uma nova faculdade em Mojimirim também seria capaz? É um sonho, mas aí privada, né? Teria que procurar parceiro, né, se eu tiver privado. A gente tem um projeto. O que acontece? A gente sabe que aqui em Artur Nogueira, esqueci o nome, é o NASP. Ela tem um projeto de fazer uma faculdade de medicina. Ela tem a vontade de fazer um projeto de medicina, mas ela ainda não encontrou o local, porque a faculdade de medicina exige toda uma infraestrutura que vai muito além da própria faculdade. Você tem que ter o hospital, tem que para os médicos serem residentes, tem que ter toda uma estrutura maior. E hoje, Mojimirim não tem essa estrutura, a verdade é essa. Mas é um sonho que eu tenho. É um sonho trazer uma faculdade de medicina para Mojimirim. E aí, quando a gente tem uma das propostas nossas, que é o Complexo Municipal de Saúde, que a gente quer centralizar na região ali da Santa Casa, toda a parte de média complexidade de Mojimirim. É o SEM, o UPA, a própria Santa Casa, que é o hospital, e sonho também em trazer um AME. Não depende de mim, não é promessa, hein, pessoal? O governo do Estado
é quem decide isso. Mas sonho em lutar, usar a influência política para trazer também para Mojimirim um AME. E aí, trazendo o AME, também colocar o AME nessa região. Eu penso até na região ali de frente com o estádio, naquele terrenão de frente com o estádio. E aí eu criei, numa região única, a possibilidade de ter uma faculdade de medicina. Porque aí eu vou ter todo um complexo hospitalar completo, né, em todas as áreas, e aí eu posso sim pleitear que Mojimirim traga essa faculdade de medicina para Mojimirim. Eu falei só de medicina, mas é lógico, lutar por todas as faculdades, todos os outros cursos, sem dúvida nenhuma. Mas eu citei medicina porque eu lembrei que a Unasp tem essa vontade, e por que não Mojimirim? Vamos preparar a cidade para que, se a Unasp efetivamente fizer isso, que seja aqui. Muito bom, André. Estamos chegando aqui na reta final. Então, agora, a gente vai ter uma pergunta que foi enviada pela população, que é a sexta pergunta para a gente encerrar. Com relação aos moradores de rua, quais serão as ações para ajudar a recuperação social e psicológica desses cidadãos? A gente tem um programa, principalmente na área de drogas, que a gente vai estar implantando, de recuperação, né, de viciados, né, de quem tem o problema, do adicto, propriamente dito. Isso é um programa que a gente quer fazer em parceria com algumas entidades, né, a população, a prefeitura passar a ter uma política pública de tratar o dependente químico, de liberar o dependente químico das drogas. E a gente sabe que a maioria dos moradores de rua são dependentes químicos. Eles acabam caindo na rua por causa da dependência química. Não é todos, por favor, não estou generalizando, sei que não é, e até acompanhei recentemente um caso de um casal que não é, e está na rua, inclusive estão na rua até hoje. Uma amiga minha está ajudando eles, aí ela acabou me ligando para ver se eu conseguia ajudar em algumas coisas também. Então, assim, tem gente que não é adicto, mas nós, atacando o problema do adicto, através de parceria com ONGs, com associações que cuidam desse problema, eu acho que a gente já consegue reduzir bastante, né, o problema do morador de rua em Mojimirim. O albergue de Mojimirim é uma dificuldade. E por que eu falo que é uma dificuldade? Por mais incrível que pareça, a gente tinha um albergue, até perto da minha casa, ali, descendo a Santa Casa, lá embaixo, está fechado agora, acho que por causa do coronavírus, não é nem porque o prefeito fechou, nada disso. E o albergue, a gente tinha uma dificuldade grande que o morador não queria ficar no albergue, porque ele tinha horário para entrar e para sair. E como o morador de rua ele tem o problema da droga, ele não aguenta entrar e ficar lá até o horário de sair. Ou ele vai chegar tarde, ele chega depois do horário de entrar, ou quando ele entra, ele acaba ficando nervoso porque ele está com a abstinência da droga, e aí ele acaba fugindo, pulando o muro do albergue para ir para a rua. Então, assim, umas coisas absurdas que acontecem. Então, acho que a grande questão em relação ao morador de rua é a gente atacar o problema que gera o morador de rua. Não o problema em si do morador de rua, mas aquele que está por trás, que leva aquela pessoa até a situação de rua, né? E a droga é o problema em mais de 80% dos casos, para ter certeza disso. Realmente aqui a gente tem que cuidar, porque é uma sensação horrível quando você vê as pessoas na rua passando necessidade e tal. E o cuidar, a gente tem algumas clínicas aqui na nossa cidade, aqui na região, que conversando com algum deles, eles falam que já há alguns projetos de prefeituras e também do Estado, onde que se paga, vamos supor, a gente tem 5, 6, 10 moradores de rua aqui, a gente faz uma triagem e 5 ou 4 são dependentes de droga. Dá para pagar um tratamento para eles de, sei lá, 6 meses, 1 ano, dentro de uma clínica especializada para tentar que ele melhore e tenha uma dignidade. O que a gente não pode deixar é que isso aumente dentro da nossa cidade. É uma situação muito, constrangedora você sair na rua e se ver as pessoas passando mal e tendo necessidade. E cuidar desse caso das drogas é cuidar da família, né? É cuidar não só da família, né, daquele usuário, né, daquele adicto, mas também cuidar da questão da violência, das pessoas que são afetadas pela violência gerada pelo tráfico de drogas.
Então é um problema muito mais amplo. E é humano, né? É ser humano, cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas, do cidadão que merece. Eu acho que o tempo esgotou. Vou mostrar a plaquinha Então, ali. mas a gente está dentro. Mas vamos lá. Então, falamos aqui com o André Mazon sobre vários pontos da nossa cidade que precisam ser cuidados, alguns de evolução, alguns de cuidado que já está acontecendo. Quero agradecer a presença do André aqui, um papo muito bom, gostoso de conversar. Agradecer a população que está aqui nos assistindo. Vou passar para você agora 30 segundos, 1 minuto, só para você se despedir dos seus eleitores e passar uma palavra para mim finalizar depois, ok? Obrigado todo mundo que está assistindo, teve paciência de chegar até aqui, até o final. Agradecer mais uma vez a Associação Comercial, na pessoa do Zé. Eu acho que a gente só tem a ganhar quando tem esse tipo de espaço democrático, de discussão, igualitário, e esse tipo de espaço é o que faz a democracia crescer, amadurecer. E a gente está num momento muito bacana da nossa história, da história do nosso país, principalmente da história política, que é recente. Nossa democracia é recente, ela é novinha. Essa é a grande verdade, em relação a muitas outras democracias por aí. E é muito bacana ver esse tipo de trabalho. Eu quero parabenizar a Associação Comercial, parabenizar todos os envolvidos que estão aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tudo maravilhoso. E obrigado você que está ouvindo até agora. E Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado. Muito bom. Quero agradecer a audiência de todos que nos escutaram até agora. Quero dizer amanhã que a gente tem mais uma entrevista às 7h30. O entrevistado vai ser o Ricardo Brandão. Teremos também uma live tranquila, como hoje, trazendo notícias boas e ideias dos candidatos. Espero que todos tenham uma boa noite. Descansem bem, que amanhã é sexta-feira. Tá bom? Um abraço e até breve.